Boa tarde, pessoal. Primeiramente, meu muito obrigado aí por estarem todos e todas aqui com a gente hoje. Eu queria agradecer também a Temporal Eventos, é a minha primeira participação no MSMN, tá? E eu tenho uma pequena combinação para fazer com vocês, tá? Então, vamos lá. Essa palestra, eu encaminhei ela para o evento há bastante tempo atrás, e desde dessa questão, eu decidi reestruturar as minhas palestras sobre APIs, tá? Então, essa palestra ela acabou se tornando mais conceitual do que prática. E eu esqueci de atualizar a descrição. Então, o que eu vou fazer para que vocês não fiquem sem a parte de código-fonte, tá? Eu vou apresentar essa parte conceitual um pouco ligeiro, tá? Eu não vou correr assim, mas eu vou meio que resumir essa palestra, digamos assim, e aí eu vou pular para a parte de código que hoje se encontra em outra palestra minha, tá? Então, dessa forma, ninguém perde nada, tá? Eu consigo apresentar a parte conceitual que eu queria apresentar para vocês e consigo apresentar a parte código também, e aí a gente fica tudo belezinha. Então, por conta disso, eu vou pedir que vocês segurem as perguntas até o final, tá? Porque o tempo vai ser um pouco corrido para que a gente consiga fazer tudo, tá? Então, conto com a compreensão de todos e de todas e desde já peço desculpas aí pela minha confusão, tá? Então, essa parte da palestra é a palestra APIs igual HTTP mais PHP mais lâminas Mésio, tá? Para quem eu ainda não tive a sorte de conhecer, meu nome é Galvão, tá? Eu trabalho há mais de 25 anos no mercado de desenvolvimento web. Eu, na realidade, comecei a trabalhar com web quando a web chegou ao Brasil, basicamente, em 95, tá? Eu trabalho primariamente com a linguagem PHP, tá? Eu sou presidente da Associação Brasileira de Profissionais PHP, a Abra PHP. Sou diretor da Confloss, que é um novo evento de software livre que nós organizamos esse ano. O evento já passou, na realidade, foi mês passado. Tá? Sou diretor da PHP Conference Brasil, que é considerado o principal evento de PHP da América Latina. Sou evangelista e contribuidor para a linguagem PHP. Sou evangelista Laminas Project. Sou embaixador Fedora para a América Latina. Sou professor convidado de pós-graduação em instituições do Paraná e Santa Catarina. E eu trabalho há mais de 20 anos, desses mais de 25, com a linguagem PHP e mais de 12 anos aí com o falecido Zend Framework, hoje Laminas Project. Aqui embaixo você tem o meu site, galvão.eti.br, onde vocês encontram basicamente todas as formas de me encontrar online, incluindo o meu speaker deck, que é onde vocês vão achar os slides dessa palestra e os slides de código também, que estão numa palestra diferente. Tá? Muito bem. Qual é o nosso objetivo hoje? Apresentar argumentos sobre por que o protocolo HTTP, a linguagem PHP e o framework Mésio são as melhores opções para o desenvolvimento de APIs. Para quem não sabe o que é o Mésio, eu deixei um link para um blog post meu aí, mas resumindo, o Laminas Project é a reencarnação do Zend Framework. O Zend Framework não existe mais, tá? Que é um framework da linguagem PHP, e o Mésio é a reencarnação da parte de APIs do Zend Framework. Então, o que era antigamente conhecido como Zend Expressive. Tá? Então, o Mésio é um framework para desenvolvimento de APIs. Mas, para a gente falar sobre isso, por que alguma coisa é melhor do que a outra, nós temos que tomar muito cuidado para não sermos subjetivos demais. Então, eu vou usar alguns critérios objetivos para apresentar os meus argumentos para vocês. Então, o primeiro critério vai ser confiabilidade, ou seja, ritmo de adoção,
tempo de mercado, etc, etc. Depois a vitalidade, que eu chamo, que é o ritmo de evolução, se a ferramenta segue evoluindo ou não. E depois o que eu chamo de dinamismo, que é a qualidade dessa evolução, ou seja, se essa evolução traz coisas bacanas para a linguagem, para o framework, etc. e tal. Mas, como eu sou meramente um ser humano, eu também vou ter os meus critérios subjetivos, que se resumem a todo o fanboyismo que eu tenho direito. Afinal de contas, por mais profissionais que somos, nós temos também as nossas paixões de mercado, isso faz parte do jogo. Mas, em primeiro lugar, por que uma API? Por que desenvolver APIs para começo de conversa, ou mais especificamente, por que desenvolver APIs HTTP? E a resposta, na verdade, existem várias respostas a essa pergunta, mas na minha visão como programador, as APIs elas são a primeira separação verdadeira entre back-end e front-end. Então, até o surgimento delas, nós nunca havíamos conseguido separar de fato os dois lados, os dois lados do desenvolvimento de aplicações para a web. Tá? E, portanto, ao separar verdadeiramente o back-end, já que nós já nos livramos de tantos seres mitológicos nesse mundo, né? Então, agora nós finalmente podemos nos livrar de mais um ser mitológico também. E eu sei. Eu acabei de deixar metade da plateia, pelo menos, chateada, e por isso eu peço desculpas, mas, honestamente falando, eu sou muito mais adepto do especialismo do que do generalismo. E, portanto, eu creio que o desenvolvimento e, por consequência, o produto e, por consequência, a empresa e, por consequência, o mercado ganham mais com o emprego de especialistas trabalhando cada um do seu lado, do que com o emprego de generalistas. É uma opinião, eu sei que é polêmica, mas é uma opinião e eu tenho direito a ela. Por gentileza, não fiquem chateados e chateadas comigo. Mas, então, por que utilizar o protocolo HTTP ou HTTPS para começo de conversa? Vamos para os critérios objetivos. O protocolo HTTP é extremamente confiável e extremamente e com um ritmo de adoção, obviamente, altíssimo. Ele está há mais de 30 anos nesse mercado e ele é nada mais, nada menos do que a base do que nós conhecemos como web hoje. A gente não pode realmente... ou melhor, nós temos que lembrar que por mais que a web hoje seja extremamente interativa, com animações, com interações muito doidas e com N coisas diferentes, etc. e tal, tudo isso roda em cima de um único protocolo de comunicação, tipicamente, né? Então, aqui é o protocolo HTTP. No quesito vitalidade, ou seja, o ritmo de evolução, nós estamos bem também. Então, no ano de 2015 surgiu o HTTP/2, cujo codename era Speed, que já trouxe muitas mudanças interessantes. Se eu não me engano, o HTTP/3 ainda não foi lançado, mas está previsto para provavelmente esse ano ainda, embora eu não tenha a informação oficial ou mesmo intimidade com o pessoal que desenvolve para dizer para vocês com algum nível de certeza. E quanto ao dinamismo, ou seja, a qualidade dessa evolução, é bem bacana também. Então, o HTTP/3 vai trazer a transição. Eu não me recordo agora se o /2 já fez isso, mas se não, o /3 fará, que é a transição finalmente para a transmissão de dados por binário ao invés de texto puro, que, como vocês talvez saibam, eu não tenho certeza se todos e todas aqui têm background de desenvolvimento, mas o texto puro é a forma mais pobre de representação de informação, né?
porque, inclusive, ele é mais lento em termos de performance, sujeito a questões de segurança e etc. e tal. E, além disso, ele vai trazer o multiplexing de requisições e respostas, ou seja, você vai poder processar múltiplas requisições e retornar múltiplas respostas em uma única interação de comunicação e N outras coisas a mais aí que estão vindo. Linkzinho para referência lá do nada mais, nada menos do que o portal de desenvolvedores do Google, né? Onde tem bastante informação bacana sobre isso. Quanto ao fanboísmo, HTTP é simples no conceito, simples no uso, simples nos testes e portanto, é simples para desenvolver. E, além disso, HTTP emprega um conceito fantástico, que é o conceito de códigos de status, que é uma maravilha. Códigos de status codes, é vida, porque a gente consegue transmitir uma informação extremamente complexa, ocorreu um problema, ou está tudo ok, ou está tudo ok, porém alguma coisa, a gente consegue transmitir esse conceito complexo de uma forma extremamente simples, que é simplesmente um código numérico, e isso é lindo. O protocolo é extremamente versátil, tanto conceitualmente quanto na prática, tanto é que hoje nós usamos HTTP de N maneiras diferentes. Então, o próprio Ajax, por exemplo, é um uso criativo do protocolo HTTP, digamos assim. CDNs são um uso criativo do protocolo HTTP, CORS também, e assim por diante. E a proliferação dele é um quesito que eu acredito que seja impossível de ser negado. Então, nessa parte, eu sempre costumo lembrar o pessoal que hoje em dia nós temos geladeiras que acessam a web. Por que isso? Não sei, porque talvez o refrigerante queira acessar o site da Coca-Cola, não tenho certeza, mas nós temos a proliferação aí absurda do protocolo HTTP, não somente em dispositivos como celulares, como tablets, como computadores e como geladeiras, e até mesmo na questão de softwares e linguagens. Então, qualquer linguagem de programação contemporânea que se dê o respeito precisa dar suporte à comunicação pelo protocolo HTTP. Falando em linguagem, por que utilizar PHP? Então, vamos para os nossos critérios objetivos. PHP é confiável? Sim, é confiável. Está no mercado há mais de 25 anos e está também, embora seja uma linguagem que sofra de uma certa falta de reconhecimento de mercado, é uma linguagem que também está na base da web. De novo, é uma linguagem que tem muito pouco reconhecimento, mas eu posso afirmar isso para vocês com segurança, porque eu estava lá, eu sou velho, então eu posso afirmar para vocês que, de uma certa maneira, PHP é diretamente responsável pela popularização do desenvolvimento para a web, inclusive. Eu posso comentar isso com vocês um pouquinho mais lá no meu último slide sobre isso especificamente. Sobre a vitalidade, o ritmo de execução, então a linguagem está evoluindo há 25 anos e, portanto, eu já deixo aqui o convite para quem é programador ou programadora de uma outra linguagem e que tem um certo preconceito com PHP, que conheçam a linguagem contemporânea, a versão contemporânea da linguagem, que no momento é a versão 7.4 ponto alguma coisa, se eu não me engano, ponto 10 ou ponto 13 até. Então, que venha conhecer a linguagem, porque a linguagem passou por N mudanças interessantes. E esse ano ainda, na realidade, em aproximadamente 2 meses, nós deveremos ter finalmente o lançamento da versão estável do PHP 8,
que trará mudanças muito interessantes também. Então, vamos falar rapidamente sobre algumas dessas mudanças, pouquíssimas na realidade. Tá? Mais uma vez, eu convido a todos e a todas que conheçam melhor sobre as versões mais recentes da linguagem. Tá? Mas, então, por exemplo, o PHP sempre sofreu muito bullying por ser uma linguagem fracamente tipada. Hoje é possível trabalhar com uma linguagem mais... com uma tipagem mais estrita, com uma checagem estrita de tipos na linguagem. Eu sempre menciono também, porque eu acho que é bem interessante, eu já tive programadores de Java como alunos, e são programadores, por exemplo, que pensavam que PHP não tinha exceção, e PHP, na verdade, suporta exceções desde a versão 5.0, portanto, há mais de 15 anos ou mais, no mínimo. PHP hoje em dia tem uma orientação a objetos de altíssima qualidade, tem N funções dedicadas à segurança, que era uma outra crítica comum, é uma linguagem de altíssima performance hoje em dia, derrotando muitas linguagens concorrentes, inclusive nesse quesito, e, portanto, mais uma vez, fica aqui o convite para que todos e todas conheçam. E eu deixei de novo um linkzinho de referência aí para um blog post desse que vos fala, onde eu listo as minhas 5 features favoritas que estão chegando aí no PHP 8 no finalzinho de novembro. Fanboyismo e PHP é comigo mesmo. Então, a linguagem é extremamente simples e, portanto, ela tem uma baixa curva de aprendizado e, portanto, ela é uma linguagem ideal, inclusive, para programadores e programadoras que estão iniciando, que ainda têm dificuldade para entender lógica de programação, que têm dificuldade para montar aplicações e etc. e tal. Além disso, ela tem um modelo interpretado, que, na minha nunca humilde opinião, é o modelo mais adequado para a web, porque a web é uma plataforma que exige uma agilidade imensa de desenvolvimento. Então, não há necessidade de compilação, e na realidade, a compilação ela pode ser feita hoje em dia, inclusive, aliás, hoje em dia não, perdão, no PHP 8, se eu não me engano, vai vir. Eu agora estou confundindo um pouco, não me lembro se isso já está no 7 ou se vem no 8, mas a linguagem vai ter, então, acesso à compilação just-in-time, inclusive, o que vai ainda melhorar a performance dela. A linguagem é extremamente versátil, tanto no quesito de ambientes quanto de arquiteturas. Então, embora ela tenha sido uma linguagem criada para o desenvolvimento web e o foco dela prossiga sendo o desenvolvimento para a web como plataforma, é possível desenvolver aplicações PHP que rodem em console, é possível desenvolver aplicações até mesmo desktop, e é possível utilizar PHP relacionado a aplicações mobile, sim, senhoras e senhores, simplesmente por quê? Por causa das próprias APIs. Porque, como vocês devem saber, a vasta maioria das aplicações que rodam nos telefones de vocês são aplicações que dependem de uma conexão com a internet para funcionarem com perfeição. E, portanto, existe um lado servidor na aplicação do seu celular também, e aí não interessa que linguagem o seu celular roda, porque no servidor nós detemos a autoridade e lá nós podemos rodar o que bem entendermos. A proliferação também é um quesito indiscutível quando se fala de PHP. Não sei se sabem disso. Eu estou mais habituado a palestrar para plateias de PHP, então eu peço desculpas se eu estiver falando como se vocês conhecessem do que eu estou falando. Qualquer coisa, perguntem no final. Mas PHP tem um gigantesco ecossistema de frameworks, componentes, ferramentas para debug, ferramentas de deploy, totalmente suportada por todas as ferramentas mais populares de mercado. Em termos de comunidade, a linguagem é riquíssima, então
praticamente todos, se não todos os estados brasileiros possuem comunidade de PHP regional, e o mercado usa PHP intensamente. Por que trabalhar com Mésio? Por que usar o framework Laminas Mésio para o desenvolvimento da sua API? Então, o Mésio, o Laminas Project, na realidade, ele está há mais de 12 anos nesse mercado. Antes ele se chamava Zend Framework. Ele tem um foco em abstração, generalização, reuso e programação orientada a objetos. Em termos de vitalidade, desde o Zend Framework 1 de 2008, o framework passou por inúmeras iterações até chegar no Laminas em 2019, segue sendo ativamente e muito ativamente, inclusive, desenvolvido. E na questão de dinamismo, é um framework que passou por várias mudanças interessantes, inclusive pelo, digamos assim, incremento na questão de modularidade, injeção de dependência, interoperabilidade com outros componentes e com outros frameworks, e, portanto, nós estamos muito bem servidos nesse quesito também. No fanboyismo, o Laminas conta com um capital cultural e intelectual imenso. O que eu quero dizer com isso? O Laminas ele foi originalmente desenvolvido como Zend Framework dentro de uma empresa chamada Zend. Para quem não sabe, a Zend ela era a empresa, a principal marca privada junto à linguagem, de uma certa forma similar, ou seja, seria o análogo do que a Oracle é para o Java ou do que a Microsoft é para o ASP e para o ASP.NET ou para o C Sharp. E, portanto, o Laminas foi desenvolvido por pessoas que tinham uma intimidade muito grande com a linguagem em si para começo de conversa. Além disso, grandes cabeças do mercado PHP estão envolvidas com o Laminas Project, como Matthew Weir-Finney, como Marco Pivetta, Enrico Zimuel, Adam Culp e entre inúmeros outros e outras. E também é um framework que bom, são frameworks na realidade, né? Porque o Mésio não é o único produto do Laminas Project, mas então é um projeto muito aderente a padrões, a PSRs e etc. e tal. Além disso, o framework tem o foco correto, na minha nunca humilde opinião. Então, é um framework que não é focado em popularidade ou em ficar facilitando vida de programador, porque um framework não tem esse objetivo, embora algumas pessoas cometam esse equívoco. O objetivo de um framework não é tornar sua vida mais fácil, o objetivo de um framework é dar uma base concreta, correta, confiável e escalável para a sua aplicação. E, portanto, esse é o foco do Laminas, ao contrário de focar em passar a mão na cabeça de programador e programadora. E a parte de interoperabilidade, que eu acho uma das coisas mais espetaculares do Laminas, justamente por ele ser aderente a padrões e PSRs. Você pode basicamente usar qualquer componente com Laminas e, da mesma forma, você pode usar Laminas dentro de qualquer outro componente, contanto, claro, que esse componente seja aderente também aos mesmos padrões e às mesmas PSRs. Então, a conclusão de tudo isso é que a web vem evoluindo constantemente. Então, no começo, nós tínhamos como protocolo apenas HTTP 1.0 ainda. Depois nós fomos evoluindo para HTTP 1.1, HTTPS, a proliferação de HTTPS que chegou tarde, inclusive, com especialmente aí menção honrosa, digamos assim, ao Let's Encrypt. Acredito que toda e qualquer pessoa que já tenha trabalhado com infra
de webs saiba exatamente do que eu estou falando, mas foi a iniciativa que popularizou o HTTPS pelo mercado, HTTP/2, e agora, ou pelo menos em breve, HTTP/3. Em termos de linguagens, este velho que vos fala começou trabalhando com SSI, que nem linguagem é, inclusive, a Server-Side Includes, que era basicamente um módulo do Apache, isso lá no período neolítico da web, quando provavelmente alguns ou algumas de vocês ainda não haviam nem nascido. Foi a primeira maneira, digamos assim, que nós tivemos de incluir processamento em páginas web no nosso mercado. Depois disso, eu passei a programar com a minha primeira linguagem de programação profissional, uma linguagem chamada Perl, e depois eu passei a trabalhar com PHP 4, depois 5, PHP 7, e é claro que assim que o PHP 8 for lançado, eu vou cair matando em cima. Os frameworks, eu tenho trabalhado com o Zend Framework há muitos anos, hoje chamado de Lâminas, então houve essa evolução também. O Zend Framework 1 ele começou, embora muito bom, ele tinha uma série de questões que eram meio, não eram assim muito interessantes. Isso foi corrigido no Zend Framework 2, mantido no Zend Framework 3 e evoluído agora ainda para o Laminas Project. E a questão de transmissão de dados, nós começamos trabalhando com texto puro, depois nós passamos a trabalhar com CSV, que foi o nosso primeiro formato, digamos assim, e por ser primeiro formato era algo absolutamente medonho, embora ainda seja usado em algumas questões. Depois disso passamos ao XML, que é uma linguagem excelente, mas depois disso tivemos finalmente a evolução para o JSON. E o JSON hoje tem evoluído lindamente com a introdução do JSON Schema e especialmente quando falamos de API, com a introdução do OpenAPI. Até, inclusive, essa palestra que vocês estão assistindo, ela é uma de duas palestras que eu ministro sobre APIs, e eu estou cozinhando, digamos assim, uma terceira palestra, onde a minha intenção é falar apenas sobre JSON, JSON Schema e OpenAPI, porque é um assunto absolutamente maravilhoso para quem desenvolve APIs. Então, fim dessa palestra aqui, só que nós vamos automaticamente passar para essa aqui agora. Só que agora eu fiz uma bobagem aqui, então me deem um segundo, porque agora eu preciso localizar o slide de novo. Então, está aqui. Então, vamos lá. Então, apenas lembrando, tá? O título está sendo mostrado aqui, inclusive, para quando vocês forem buscar os slides, esses slides do código-fonte, dos códigos-fontes, eles estão disponíveis na palestra Desenvolvendo APIs com PHP e Mésio, também no meu Speaker Deck, ok? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu preciso passar por essa etapa aqui. Eu, como palestrante, sempre tive uma preocupação muito grande em exibir código-fonte em palestra, porque a gente sabe que tem muita gente que vai lá, simplesmente copia o código-fonte, cola e sai usando e tá tudo bem, e não tá, né? Então, eu fiz um pacto com uma entidade sobrenatural, então, dessa forma, eu posso apresentar código-fonte nas minhas palestras sem medo de ser responsabilizado por isso, porque se você usar código-fonte que você não entende completamente, você será absolutamente julgado e julgada pelo Rei Koala do inferno. Então, eu fiz um pacto com o Rei Koala, então usem código-fonte mostrado nessa palestra por sua própria conta e risco, se quiserem enfrentar essa criatura aterrorizante. Então, vamos lá. Primeiro, para você fazer o bootstrapping da sua API, você usa o Composer, que é o gerenciador de dependências de facto de PHP do mercado.
e você usa a instrução create project e passa para ele o Mesio/Mesio Skeleton, que é basicamente um repositório fonte para fazer o bootstrapping da sua API. Essa instalação ela é extremamente interativa. Se vocês quiserem, tem um linkzinho aqui embaixo, onde vocês encontram um screencast aí de uma instalação usando o Composer Create Project, ok? Depois disso, nós caímos provavelmente a primeira tarefa de todo mundo que está desenvolvendo uma API, que é fazer o roteamento dos seus endpoints. Isso, com o Mesio, é muito fácil de fazer. Então, na parte de baixo que vocês vão sempre encontrar qual é o arquivo, que está sendo mostrado aí. Então, você simplesmente trabalha em cima dessas rotas, como, por exemplo, dessa forma aqui. Ou seja, qual é a rota, qual é a URL desse endpoint, qual é a classe responsável por processá-la, e qual é o nome dessa rota, qual é o rótulo dessa rota, o roteamento pode ser feito com um método único, single method, como, por exemplo, $appget, ou $apppost, ou $apput, por exemplo, ou pode ser feito, inclusive, com múltiplos métodos, se você tiver um endpoint que pode ser acessado por mais de um método diferente. Então, nesse caso, você passa um parâmetro adicional, que é um array contendo os métodos de acesso. Vamos lá. Então, você tem acesso aí a basicamente todos os verbos HTTP, mas se você não tiver, é relativamente simples de você implementar algum que esteja faltando. E todos eles, a parte interessante é que todos eles trabalham no mesmo formato, digamos assim, de parametrização e processamento. Aqui é o handler. Handle, em inglês, significa lidar, Então, trocando em miúdos, é a classe que vai processar a requisição para o endpoint. Então, nós vamos dar um zoom aqui no construtor. Então, o construtor, ele é um construtor clássico de OO. Então, ele basicamente inicializa o objeto instanciado. E depois, nós temos o principal método, que é provavelmente aonde vocês trabalharão na maior parte do tempo, que é o handler, ou seja, o método handle, lead, lidar com isso. E você vai perceber que esse método ele é o perfeito encapsulamento de uma requisição, ou melhor, de um processamento HTTP, ou seja, ele recebe uma requisição e ele retorna uma resposta HTTP. E o que é interessante é que no retorno vocês podem retornar vários tipos de respostas, já vou comentar com vocês sobre isso. Então, vocês podem daí retornar nessa resposta os dados, caso a resposta de vocês tenha corpo, o código de status, o status code da resposta, e opcionalmente vocês podem inclusive retornar cabeçalhos customizados de resposta também. Então aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma brincadeirinha que ele é powered by Mesio Awesomeness. Então, isto. Vamos lá? Então, vocês têm vários tipos de respostas diferentes. Vocês podem retornar uma empty response, ou seja, uma resposta vazia, uma resposta HTTP que não possui corpo, apenas cabeçalho. Vocês podem retornar uma HTML response, uma resposta HTML. Vocês podem retornar JSON. Vocês podem retornar um redirecionamento. Vocês podem retornar uma text response, uma resposta em texto puro. E vocês podem até mesmo implementar respostas customizadas. Então, por exemplo,
para os hereges que usam YAML, vocês podem implementar aí uma YAML response ou algo do gênero. Sim, foi uma brincadeirinha, mas eu odeio YAML. YAML para mim é JSON para programadores Python. Então, vamos lá. Para você testar isso, é claro que você não vai usar um browser, porque browser é coisa de usuário. A gente vai usar uma aplicação para isso. Então, eu uso o HTTPy, que é um cliente, é um wrapper em volta da libcurl, que ele torna o uso dela mais amigável, digamos assim. Então, aqui vocês estão vendo um exemplo de uso, ele é uma aplicação terminal, né, o HTTPy. Então, você simplesmente digita o HTTP aí, o verbo de acesso e o endereço do endpoint, e ele vai apresentar para vocês tanto os cabeçalhos HTTP quanto a resposta. E aqui vocês podem ver, inclusive, esse teste eu fiz de verdade, tá? São capturas de tela do meu teste aqui. Então, vocês podem ver que o meu cabeçalho customizado, inclusive, está sendo retornado corretamente na resposta. Agora, vamos lá. Aqui eu vou ter que dar uma acelerada, mas vamos lá. Então, não adianta eu mostrar para vocês um Hello World da vida, né? Especialmente se entre a plateia houver desenvolvedores e desenvolvedoras. Então, vocês provavelmente querem muito mais do que isso, especialmente adicionar uma camada de persistência de dados, ou seja, uma maneira metida besta de dizer conectar um banco de dados nessa brincadeira toda. Então, isso é um pouquinho, claro, mais trabalhoso, mas não é nada muito complicado. Então, você vai simplesmente criar um arquivo de configuração aonde você vai... você vai primeiro instalar via Composer o LaminasDB, que é o componente de interação com o banco de dados do Laminas Project, e aí vocês vão configurar o acesso a esse banco de dados, ou seja, qual é o driver, que basicamente diz qual é o tipo de banco de dados relacional que vocês vão utilizar, qual é o nome da base de dados, o nome do usuário e a senha. É um simples array bidimensional, né? Ou, na verdade, tridimensional, né? Então, é isso. Depois disso, vocês... E aqui, claro, a maneira como eu vou mostrar para vocês aqui não é necessariamente a maneira de se trabalhar. Na verdade, vocês podem fazer de N maneiras diferentes. Mas eu prefiro configurar isso como o adaptador do LaminasDB como uma factory, e depois disso eu crio, então, uma factory para trabalhar, e nessa factory eu vou fazer o invoke dela aí, onde eu basicamente vou retornar o objeto instanciado pelo handler, né? E aí, espera um pouquinho, aqui nós temos a modificação do nosso handler, Então, você basicamente vai incluir a importação de mais componentes do Laminas, De novo, não é necessariamente a forma de trabalhar, até porque essa parte... Aliás, não, perdão. Aqui no construtor, você simplesmente adiciona mais inicializações, e no método handle é que vocês vão adicionar o acesso ao banco. De novo, essa forma que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é uma forma rápida e suja de uso. É só para dar um exemplo rápido e sujo de como montar uma query simples para dentro do banco e aplicar isso à API de vocês. Então, eu estou montando uma query basicamente manualmente aí, ou o que o pessoal de desenvolvimento chama de query builder, né? Então, eu estou simplesmente rodando um select numa tabela de teste, estou mandando ele executar e aplicando os dados à minha JSON response depois. De novo,
Isso não precisa ser feito assim e eu não recomendo que seja, inclusive. Vocês podem, inclusive, implementar uma camada de model, e vocês podem implementar uma camada de acesso ao banco, uma Table Gateway, um Active Record, ou seja lá o que for que vocês preferirem fazer. Aqui você tem vários links, mais links e muitos links, a documentação do Mésio, a documentação do Laminas de Actorus, que é o componente para trabalhar com middlewares. Vocês têm, aliás, com middlewares não, perdão, com mensagens HTTP, se eu não me engano. Vocês têm RFCs de códigos de status, vocês têm a RFC do protocolo HTTP, vocês têm PSRs, blogs e ferramentas. Então, links, muitos links. E agora sim, eu estou, de fato, encerrando a minha palestra, que na verdade é uma palestra e meia. Então, eu peço, de novo, as minhas mais sinceras desculpas a todos e a todas, se eu precisei acelerar um pouquinho o conteúdo. Nós temos um pouco mais de 3 minutos para perguntas. Então, por gentileza, aproveitem. Temos alguma tolerância ainda, Galvão. Pessoal, certo. Vocês podem fazer perguntas abrindo o microfone ou pelo chat, o que for melhor. Isso, vocês que sabem, gente. Estamos aí. Estamos disponíveis. Deixa eu parar a apresentação um pouquinho aqui, para não ficar aquele loop maluco do meeting, né? Qual a diferença desse cara para o Lumen? Honestamente, eu não me sinto confortável respondendo isso, porque eu nunca trabalhei com Lumen. Mas se você quiser saber de performance do Mésio, a performance é muito boa. Eu nunca vi o Mésio dar problema de performance, mesmo retornando respostas mais complexas no processamento, ou até mesmo com uma maior robustez de dados, digamos assim. Eu nunca vi o Mésio ter um problema de performance. Então, pelo menos em princípio, a performance deve ser similar, se não for igual. Mas, de novo, leve essa minha resposta com um grão de sal, porque eu não trabalho com Lumen, então eu posso estar enganado. Se eu sei de alguma aplicação ou site que usa Mésio? Eita, excelente pergunta. Não, na verdade, não tenho isso, não tenho essa informação. Provavelmente vocês possam encontrar isso no site do Laminas, ou se não, vocês podem encontrar isso acessando o Slack do Laminas Project, tá? Vocês podem postar a pergunta lá e com certeza alguém pode responder melhor do que eu. Mas só para não deixar assim uma resposta tão meia boca, provavelmente existe muito projeto aí usando, porque quando o Zend transicionou para Laminas, naquele momento o framework tinha, se eu não me engano, mais de 400 milhões de downloads ou algo do gênero. No meu blog post esse número está correto, tá? Eu posso estar errando aqui de memória. Então, não se preocupem, o framework é popular, se era essa a dúvida, né? Qual tipo de arquitetura o Mésio implementa? MVC? Não. O que acontece, pessoas? Há mais de 2 anos atrás, há mais de um ano atrás, 1 ano e meio atrás, nós tínhamos o Zend, que a gente chamava, né? Que era Zend Framework, que era o framework MVC, e o Zend Expressive, por exemplo, que era o framework para APIs. Depois disso, o Zend Framework se tornou
Lâminas MVC, tá? E o Zendy Express se tornou Lâminas Mésio. Tá? Então, o que acontece? O Mésio, ele é um framework especificamente para desenvolver APIs sem se preocupar com camada de dados. A preocupação dele é desenvolver roteamento, acesso, processamento de requisição, mensagens HTTP, arquivos de hipermídia, etc, etc, etc. Mas você pode fundir MVC com o Mésio, tá? Porque, de novo, todos os produtos lâminas, digamos assim, ou seja, o Mésio incluído, eles são muito fáceis de você plugar qualquer componente nele, incluindo, como eu mesmo estava mostrando antes, o Lâminas DB, por exemplo, tá? Que é o componente de acesso a banco. E, portanto, a partir disso, você pode construir toda uma camada M clássica para que o Mésio acesse, por exemplo. Tá? Então, não há o menor problema quanto a isso. A qualidade de código de Zendy, agora, Lâminas, é bem clara. Os desenvolvedores reclamam muito de documentação, onde podemos ver mais sobre a fundamentação e padrões de projetos implementados no framework, e dá para ver que sem uma boa base não se sai do lugar. Beleza, deixa eu tenho os links lá, né? Tá? Mas, de qualquer maneira, deixa eu rapidamente apresentar de novo aqui e eu mostro para vocês ao vivo e a cores. Então, aqui. Anderson, se você puder focar na minha tela de novo. Já tá. Tá. Me deem só um segundinho, pessoal, só para a maquininha está um pouco lento. Oi. Eu aproveito, antes de você concluir, fala da PHP Conference. Eu não falei porque eu acho legal você falar. O Galvão é o diretor da PHP Conference e ele vai falar um pouco como que vai ser o evento esse ano. Deixa comigo. Então, o site do Lâminas, tá, é getlaminas.org. Tá? Então, tá aí. Tá? E aqui você tem acesso já à documentação que está num domínio diferente de propósito, tá? Porque a documentação ela é gerada automaticamente via deploy, né? Tá? Então é lâminas, docs.laminas.dev, um endereço barbada de memorizar, né? Tá? E aqui, ó, vocês têm a separação, tá? Então vocês têm o Mésio aqui, ou seja, aqui é só sobre o Mésio, tá? Aqui é só sobre o Lâminas MVC, tá? Aqui você tem acesso a todos os componentes Lâminas, tá? E aqui você tem acesso ainda ao Lâminas API Tools, que é o sucessor do API Agility. Tá? Então, vocês podem entrar aqui, tá? E aqui ele vai listar os componentes que o Mésio tem dentro dele. Tá? Vocês pegam aqui mesmo, ó, Mésio, tá? E aí aqui vocês vão ter, ó, aqui está o Create Project que eu mostrei, tá? E, ou seja, aqui já é o Get Started, digamos assim, né? Tá? E aí vocês já podem, basicamente, ir seguindo por aqui, ó. Ele vai mostrar para vocês um tutorial, ó, com uma introdução, falando sobre as questões que vão ser colocadas aqui, e depois a famosa... aqui você tem toda a questão de arquitetura, etc e tal, tá? E eu estou procurando um ponto específico aqui, então deixa eu dar uma... Aqui, ó. Aqui já é o Quick Start, ó. Tá? Ou seja, vocês podem seguir esse tutorial que vocês vão estar tranquilos e tranquilas, certo? Acredito que... Bom, se tiverem mais alguma pergunta, por gentileza, coloquem. Se não, eu já vou aproveitar para rapidamente mostrar para vocês a PHP Conference Brasil. Então, já que eu fui autorizado pelo Anderson aí a fazer o jabá, façamos, né? Tá? Então, phpconference.com.br
é considerado o principal evento de PHP da América Latina, de 3 a 5 de dezembro desse ano, totalmente online, assim como esse evento que vocês estão assistindo aqui com a gente agora. E nós temos uma felicidade enorme, porque esse ano a PHP Conference Brasil completa 15 anos, vai ser a 15ª edição do evento, e nós estamos preparando um evento maravilhoso para vocês. Então, 2 keynote speakers internacionais, a Ana Filina e o Andrei Mirtes. Eu talvez esteja assassinando o nome dele, inclusive, mas o Andrei, ele eu vou correr o risco de... porque é tanta ferramenta que às vezes a gente se confunde um pouco, mas o Andrei é a cabeça por trás do PHP Stem, que é uma das principais ferramentas de análise estática da linguagem. Vamos ter a Erika Hyde, que é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, se eu não me engano, ela mora no exterior. Teremos o Ivan Rosolém, o Gabriel Caruso, que é o Release Manager é o brasileiro Release Manager do PHP 8, Mestre Flávio Lisboa, que vocês vão assistir em seguida agora, inclusive, e muito mais gente boa, Júlio Neves, Diana Arnos, Elton Mineto, Jefferson Souza, Ricardo Coelho, Rafael Doms, o senhor Ernesto Habercorn, lenda do mercado de TI brasileiro, e o Ari Sopasola Júnior, entre muitos outros palestrantes bacanérrimos e bacanérrimas para vocês. Então, phpconference.com.br